Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje, neste vídeo, nós iremos falar sobre os novos desafios da educação. Nós estamos vivendo um momento de transição em todas as áreas, na política, na saúde, na cultura, nos dogmas, do trabalho, no desenvolvimento humano. E como sempre acontece, a educação ela acaba sendo uma das últimas a sofrerem as suas alterações, quando elas deveriam ser as primeiras. Afinal, nós precisaríamos estar preparando as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens para um futuro iluminado. Mas hoje existe um consenso entre a maioria das pessoas que o sistema educacional atual está obsoleto, está totalmente fora da curva. E isso faz com que cada vez mais as crianças, os adolescentes e jovens, não queiram mais ir para a escola. Um outro diagnóstico também importante é a quantidade de adultos que precisam ser reeducados diante de uma nova sociedade onde aqueles padrões antigos de uma educação feita em caixas, onde não havia elo nestas caixas, geografia, história, português, matemática, física, ciência, geografia e assim por diante, eram caixas separadas aonde não havia um elo entre essas caixas, não havia uma multidisciplinaridade, uma interdisciplinaridade. E esses, que também me incluo nessa história, tivemos uma educação toda fragmentada quando que nós vivemos numa humanidade de convergência. Tanto é assim que desde 2010, com o advento do smartphone e agora com a inteligência artificial, essa educação cada vez mais se torna obsoleta e os professores também, sem o devido preparo, não conseguem mais responder aos desafios desses jovens, dessas crianças que estão nesse mundo de uma forma totalmente se preparando para um mundo totalmente diferente daquele que nós vivíamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E como nós que estamos nesse processo do despertar e da expansão da consciência, precisamos também repensar dentro do nosso trabalho aqui dentro da Metacosmo, nós precisamos repensar como que será os novos desafios da educação. Eu fiz um trabalho junto com a minha equipe aqui, com a nossa equipe, em buscar aprofundar um pouco mais sobre esse conceito da educação, da escola. E aí a gente começa a descobrir algumas surpresas. Por exemplo, a palavra escola, que vem do grego, lá na Grécia, tinha um significado muito interessante. Ela representava o tempo do ócio, o tempo livre, aquele tempo que as pessoas tinham e buscavam o entretenimento. E ao buscar o entretenimento, eles começaram a ter o quê? A filosofia, a cultura, os conhecimentos, para que nesse entretenimento eles pudessem compreender, ter sabedoria, para que quando eles fossem para o trabalho, eles pudessem usar todos esses conhecimentos para que melhorasse a vida do trabalho do grego. Então a escola, ela nasce como um lugar onde as pessoas iam para se divertir, para se entreter. E aí que começam a surgir as escolas pitagóricas, depois a socrática, a platônica, depois a neoplatônica, a aristotélica, que eram lugares onde as pessoas se encontravam para o quê? Para se divertirem, para, através da educação, transformar aquilo um verdadeiro entretenimento. Nós aqui na Metacosmo, nós já falamos que nós precisamos implantar o edu-entretenimento,
que é uma expressão criada nos Estados Unidos, onde pretende transformar a educação um lugar de entreter-se. A escola, ela só foi começar a ter suas alterações já no século V a.C., com o surgimento de alguns estrangeiros que iam para a Grécia, os chamados sofistas, que recebiam para dar educação. E é aí que surge a figura do professor, diferente um pouco da figura do mestre, do preceptor, que é uma figura que ia de forma voluntária para passar o seu conhecimento e dessa forma ajudar a comunidade a entreter-se, e no entreter-se eles começavam a descobrir maravilhosas coisas, conhecer a si mesmo, conhecer os deuses e o universo, como estava escrito na porta do templo de Delfos. Então, a visão da escola grega é muito diferente da escola que nós temos hoje. Depois do século XII, já na Idade Medieval, é que surgiram as primeiras universidades em Bolonha, Paris, em Oxford, na Inglaterra, em Salamanca, na Espanha, na Península Ibérica, e aí começou também um grande domínio eclesiástico sobre o sistema de educação. E aí, por incrível que pareça, começaram a mudar as estruturas educacionais, e aquilo que era para ser um prazer, tanto para as crianças, para os jovens e até para os adultos, aquela escola se tornou um peso, Tanto assim que hoje nós temos uma triste realidade de crianças que sequer querem ir para a escola, pois aquilo é muito maçante, Imagine você colocar uma criança 6 horas da manhã, 7 horas, tem que acordar 6 horas da manhã, 7 horas já está na escola. Ou seja, dentro de um tempo cronológico, num tempo cronos, criando uma espécie de obrigação. É como se eles já desde crianças fossem aprendendo a ter compromisso com o Estado, E depois elas vão crescer e elas têm que ser responsáveis de pagar os impostos, porque a própria palavra calendário significa o pagamento de imposto. É daí que vem a palavra calendário, que criou todo esse sistema cronológico que nós vivemos hoje. E cada vez mais nós percebemos que o tempo kairos, que é quando o espírito que domina a matéria, está ficando longe do sistema educacional. E a palavra educação, ela tem um outro significado, que é você trazer a luz para as crianças, fazer com que elas se tornem, crie um processo criativo, um processo de fecundidade e de produtividade. Ou seja, a escola, a educação, era para gerar dentro das crianças a felicidade, porque ser feliz é, antes de mais nada, ser produtivo, é ser fecundo. Agora, vamos para uma reflexão. Será que nossas escolas estão produzindo isso? Será que as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, eles vão para a escola com esse entusiasmo? Ou aonde que está o erro? E como será esse novo processo de educação, onde nós precisaremos formar seres que possam utilizar aquilo que eles têm de mais precioso, que é a inteligência natural. No sistema antigo de educação, criado até pelos gregos, eles tinham praticamente duas áreas, duas matérias apenas: o trivium, e o quadrivium. O trivium era basicamente a aprendizagem da expressão, a gramática, a dialética e depois a lógica. Perceba o seguinte, nessa sequência: gramática, a lógica e a dialética. Olha como que é interessante. O primeiro aspecto fundamental da escola é fazer com que as crianças, que os jovens, eles possam se expressar. É pela expressão que nasce o processo evolutivo do ser humano. A gramática, eles estudam
né, as bases, né, tudo aquilo que está dentro dos objetos, tudo aquilo que faz parte, da verdade, da composição da língua. Esse é o primeiro aspecto da gramática. Depois vem a lógica, que é quando você começa a criar as palavras, juntar as letras, criar toda a parte do pensamento. E depois a dialética, quando você, né, consegue então ter uma oratória, ter uma expressão. A matéria mais fundamental de uma escola seria um espaço onde a pessoa, através de um sistema de entretenimento, de prazer, a criança, o jovem, o adolescente, ele vai para esse ambiente para conseguir se expressar, se manifestar no mundo, porque é o principal passo para a evolução do humano. E quando você se expressa, você talvez cumpre aquilo que Descartes falava: penso, logo existo, porque é na expressão que nasce o pensamento, e com isso aquela criança se desenvolve, evolui e passa o quê? A existir. Então, o processo educacional realmente precisa ser totalmente refeito. Infelizmente, a Igreja Católica, como sempre, a grande ditadora da época medieval, ela tirou esse sistema de uma educação integrada e criou caixas, ou seja, onde as pessoas se especializam em determinada caixinha e acham que o mundo está tudo dentro daquela caixa. Tanto é assim que, se você vai conversar hoje com determinados profissionais, nem todos, lógico, mas se você chega para um engenheiro, ele pensa só dentro da caixa do engenheiro, um arquiteto dentro da caixa do arquiteto, um professor dentro da caixa do professor, um geógrafo dentro da caixa do geógrafo, um advogado e assim por diante. As pessoas não conseguem ter hoje uma dimensão do todo. E isto talvez tenha criado um mundo onde as classes, surgiram as classes sociais cada vez mais que brigam. Tanto é assim que, os profissionais, todos eles pertencem a uma classe sindical, ou seja, a uma determinada classe que luta pelos seus direitos egóicos, egocêntricos, ao invés de pensar a humanidade como um todo. E aí tinha o quadrívio. O quadrívio era o estudo da aritmética, da geometria, depois o estudo da astronomia e o estudo da música. Perceba que era um conhecimento, primeiro no aspecto do desenvolvimento do pensar lógico, que é a aritmética, criar as formas, para você criar o mundo das formas, que é a geometria, e aí você iria comparar com quem? Com a expressão do próprio universo através da astronomia e também a sua própria expressão interna, que é a música, que é a arte, a das 7 artes, que faz com que o humano expresse o seu sentir. Todo esse conhecimento ficou largado lá no século XII, porque quando se criou as universidades, começou a criar cada vez mais disciplinas. E se você vai buscar hoje, faça uma busca, por exemplo, no Google, quantas disciplinas nós temos hoje na humanidade? Você vai ter milhares de disciplinas, e cada um se torna especialista em uma pequena disciplina, E a gente começa a perguntar, mas esses dias eu estava analisando os cursos universitários e tem expressões lá que falam assim: caramba, nem sabia que existia esta profissão, o enólogo, tem pessoas especializadas em ovinocultura. O que é ovinocultura? A ovinocultura é o estudo daquele gado, que é do rebanho de cordeiros, de ovelhas. Veja como o humano vai criando caixas mais caixas, e a pergunta é: será que nós estamos construindo um mundo integrado? Será que nós estamos construindo seres poderosos que tenham a capacidade de compreender, por exemplo, a geopolítica, a política interna, o mundo do que está passando? Será que as pessoas não precisariam ter um pouco de história, filosofia, matérias das ciências humanas, que estão sendo tão colocadas de lado, porque existe toda uma ideologia que quer dominar essas profissões? Será que os professores
nossos têm capacidade de realmente se tornarem verdadeiros mestres para com os alunos? Todos esses questionamentos é que fazem com que o mundo nosso se torne cada vez mais complicado. Na semana passada eu fiz uma live e a pergunta é ter para ser ou ser para ter? Porque da maneira como que é a educação hoje, se ensina as crianças a obter, ou seja, pelas suas obras elas têm. Então, formam ela ou para um capitalismo ou para um comunismo. E será que esses dois caminhos estão corretos? Será que dentro da escola os professores estão ensinando as crianças a fraternidade? Talvez não, porque talvez nem eles tenham condições de falar de fraternidade, porque nós conhecemos muitos professores que passam necessidades, não têm dinheiro suficiente para viver, sobrevivem apenas. Muitos professores têm dificuldades da família, e sem contar que a escola, da maneira como está hoje, onde não há mais disciplina, não há mais ética, não há mais moral, né? Os alunos praticamente desrespeitam, né, o professor também desrespeita o aluno. Tudo isso está criando o quê? Problemas psicossomáticos mais sérios. Quantos professores, né, têm que se afastar por doenças psíquicas? Quantos problemas nós temos? E será que talvez tirar as crianças da escola e colocar elas em casa para que elas possam, através de programas de computadores, inteligência artificial, será que elas vão ter um novo sistema educacional mais ágil e mais que sejam capazes de enfrentar o mundo? Talvez não, porque falta o outro lado, o equilíbrio, falta a capacidade de você poder se expressar, a capacidade de você criar rotinas, disciplinas, não questão cronológica, não do cronos, mas talvez que as crianças possam compreender os ciclos e assuntos fundamentais, como ser feliz, como amar, como ter compaixão, como ter perdão, como ter respeito. Será que isso está sendo transmitido nos nossos currículos, nas nossas escolas? Eu tive muita experiência da minha vida no campo educacional, até pela minha formação. Eu comecei a minha formação dentro dos Salesianos, uma ordem religiosa que cuida principalmente de escolas. E a formação educacional, da maneira como está hoje, deve-se muito à Igreja Católica. A Igreja Católica, quando chegava na cidade, ela implantava 3 coisas: um hospital para cuidar da saúde do povo, uma escola para cuidar da educação e a igreja, a paróquia, para doutrinar as pessoas. Só que é esse mesmo sistema que nós estamos vendo hoje totalmente falido, tanto no campo da saúde, como no campo da educação, como também no campo do dogma. Aonde foi a falha de tudo isso? Será que tudo isso que construíram durante mais de 2000 anos da era cristã, nesse triste fim, qual que é a formação que esses sistemas religiosos, né, ordens religiosas que cuidavam especificamente da educação, como é o caso dos agostinianos, dos franciscanos, dos dominicanos, dos próprios salesianos, como essas ordens realmente construíram a questão da educação verdadeira? Nesses aspectos, entre essas várias congregações que tinham sistemas educacionais, os próprios jesuítas, né, que cuidavam da educação da elite, os marianos, né, que faziam, né, os famosos livros FTD, né, que quem é um pouquinho mais velho lembra-se que todo ano chegavam os tais livros da FTD, da Igreja Católica, que praticamente coordenava todo o sistema de ensino da humanidade. Por que tudo isso está entrando em falência? Os salesianos, o fundador dos salesianos, Dom Bosco, ele tinha uma técnica muito interessante, que infelizmente essa técnica talvez não seja difundida nem pelos próprios salesianos, que é a questão do sistema preventivo dele, porque é o sistema preventivo um dos principais fatores para que uma escola tenha sucesso. Esse sistema preventivo, que ele consistia em 3 palavras, né? Razão, né? Amorevolezza, que é uma palavra italiana que eu já vou explicar,
e religião. Só que eu substituiria a palavra religião pela verdadeira espiritualidade. A razão seria o estudo da questão do corpo físico. O amorevolência seria um sentimento de amorosidade. Não tem a tradução para o português, mas seria basicamente isso. No italiano, amorevolência é esse sentimento de viver uma sociedade pelo amor, que seria a formação do corpo psíquico. E a religião, que está falida, os dogmas cada vez mais falidos porque foram mentirosos, teria que ser substituído talvez pelo corpo espiritual. Essa é a verdadeira física da consciência que Dom Bosco, lá no século XIX, que Dom Bosco morreu em 1888, ele tentou transmitir nos seus famosos oratórios, nas suas famosas escolas, que ele criava não para a juventude rica, como que é hoje feita pelos fariseus, e sim para a juventude pobre, os trabalhadores que estavam lá, naquela época, sendo explorados pelo sistema da Revolução Industrial. Mas tudo isso foi perdendo-se com o tempo. E é hora de resgatar. Se nós queremos construir um mundo bem melhor, nós temos que repensar profundamente no nosso sistema de educação. Nós precisamos trabalhar esse assunto. E aqui na Metacosmo, nós iremos iniciar um projeto de edu-entretenimento, que serão as nossas escolas de inteligência natural, meio que indo contra um atual sistema de inteligência artificial que vai substituir o humano. Eu não estou aqui para vocês agora abandonarem todo o sistema, não, porque inteligência artificial é do demônio, não. Também pode ser, mas também pode ser utilizado de forma inteligente, desde que nós assumamos esse processo para que o humano continue tendo seu valor, e é essa a nossa função, esse é o nosso despertar e a nossa expansão da consciência, utilizando sempre a inteligência natural. E você, o que pensa sobre isso? Escreva aí nos seus comentários qual é o seu pensamento sobre a educação. Como que você pode pensar, imaginar uma nova educação? Escreva, porque a sua expressão é fundamental para que a gente possa começar a criar um grande grupo de pessoas que refletem a vida e não ficamos apenas parados aqui, ouvindo e não tomando nenhuma atitude. Então eu convido a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que depois façam um comentário de como você pensa essa nova educação. E nós iremos trabalhar isso com muita seriedade, pois daí depende o futuro da humanidade, o futuro para que a gente possa construir um futuro iluminado, um mundo bem melhor. Agradeço a todos e conto com vocês sempre. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.